A revelação das mensagens trocadas entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, deflagrou uma das crises mais agudas do cenário político de 2026 e alterou drasticamente as perspectivas para a disputa presidencial. O conteúdo das conversas, divulgado inicialmente pelo portal Interceptor Sincep Brasil, trouxe à luz negociações de valores vultosos que, segundo os registros, alcançariam a cifra de 134 milhões de reais, montante que o senador teria buscado para financiar a produção de uma cinebiografia sobre o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, intitulada Dark Horse. O impacto dessa revelação foi imediato, pois o teor dos diálogos contradiz frontalmente as declarações públicas feitas anteriormente pelo parlamentar, que insistia em negar qualquer tipo de contato ou proximidade com Vorcaro. A gravidade da situação se intensificou quando veio a público um áudio no qual o senador solicita os recursos e mantém um tom de alinhamento estreito com o banqueiro, chegando a expressar total apoio ao interlocutor na véspera de sua prisão em novembro de 2025. O episódio destruiu a narrativa de distanciamento que a defesa de Flávio tentou sustentar e gerou um efeito cascata que abalou sua candidatura ao Palácio do Planalto. Pesquisas de opinião realizadas logo após o vazamento, por institutos como Datafolha, Atlas Intel e Genial Quaes, captaram um desgaste significativo, com a perda de pontos percentuais importantes em cenários de primeiro e segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aproveitou o momento para retomar a dianteira nas intenções de voto. O caso ganhou contornos institucionais mais complexos à medida que partidos de oposição, como PSOL e Rede, formalizaram pedidos de cassação do mandato do senador junto ao Conselho de Ética do Senado, sob a alegação de abuso de prerrogativas parlamentares e mistura indevida de interesses públicos e privados. Paralelamente, o Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro André Mendonça, autorizou investigações sobre vazamentos paralelos de informações sensíveis do caso, reforçando o clima de instabilidade nos bastidores do Poder Judiciário. A defesa de Flávio Bolsonaro, ao se ver pressionada pela contundência das evidências digitais, mudou sua estratégia e passou a admitir o pedido de patrocínio, classificando a iniciativa como uma busca por recursos privados para um projeto particular, enquanto tentava desviar o foco ao acusar o governo atual de também possuir ligações obscuras com o banco. O embate político se tornou, assim, um jogo de espelhos onde ambos os lados da polarização tentam associar o outro ao escândalo do Master. O próprio presidente Lula teve seu nome envolvido em especulações sobre encontros anteriores com Vorcaro fora da agenda oficial, o que tem sido utilizado pela base bolsonarista como argumento de defesa, embora o desgaste eleitoral tenha se mostrado, até o momento, mais acentuado para o senador. A percepção pública sobre o escândalo é marcada por um cinismo crescente, conforme apontado por levantamentos que indicam que a maioria dos entrevistados não se sentiu surpreendida com a notícia, associando o caso a outros episódios controversos da trajetória do senador. Com a proximidade das próximas rodadas de pesquisas eleitorais, o caso Master permanece no centro das atenções, funcionando como uma espécie de termômetro sobre a resistência do eleitorado de direita diante de denúncias que envolvem o núcleo familiar de Jair Bolsonaro. A fragilidade da posição do senador é evidenciada pela dificuldade de conter a sangria na intenção de voto, especialmente entre o eleitorado independente, que tem se mostrado sensível às contradições entre a retórica anticorrupção e a prática revelada pelas mensagens trocadas. O Banco Master, por sua vez, transformou-se em um epicentro de crises cruzadas que envolvem desde suspeitas de má gestão financeira até o uso de estruturas bancárias para influenciar projetos culturais e políticos, compondo um quadro onde a fronteira entre os negócios privados e o poder público parece ter se dissolvido, alimentando o debate sobre a ética na relação entre banqueiros e agentes parlamentares. Enquanto a Polícia Federal aprofunda os relatórios que investigam a origem e a destinação de parte desses recursos, a classe política observa com cautela o desenrolar das apurações, consciente de que qualquer novo vazamento pode ser decisivo para definir se o senador conseguirá manter sua viabilidade eleitoral até o pleito de outubro ou se o caso Master selará de vez o encerramento de sua pretensão presidencial, abrindo espaço para novas lideranças dentro do espectro da direita brasileira. O desdobramento jurídico promete ser longo, com batalhas sobre o sigilo das mensagens e a validade das provas, enquanto no plano político a discussão sobre a moralidade do uso de dinheiro de fontes investigadas para a construção de narrativas biográficas segue dividindo a opinião pública e intensificando a radicalização do debate eleitoral deste ano.